Quando Deus está prestes a mudar sua vida, estes sinais começam a aparecer. Existe uma razão pela qual o leão é chamado de rei da selva. E não é apenas por sua força, não é apenas por suas presas, não é apenas pelo medo que impõe aos outros animais. O que torna o leão verdadeiramente extraordinário é algo que poucas pessoas percebem: a sua capacidade de esperar. Enquanto outros animais correm desesperadamente atrás de qualquer oportunidade, o leão observa. Enquanto outros desperdiçam energia tentando controlar tudo ao seu redor, ele permanece atento. Enquanto muitos enxergam apenas silêncio, ele está estudando o momento exato em que deverá agir. Por horas, às vezes por dias, parece que nada acontece. Mas dentro daquele aparente período de inatividade, existe um processo invisível acontecendo. Existe preparação, existe estratégia, existe concentração, existe uma força sendo acumulada. E então chega o momento em que todo aquele período de espera se transforma em movimento. O momento em que toda aquela energia acumulada é liberada. O momento em que aquilo que parecia parado revela que, na verdade, estava apenas se preparando. Curiosamente, a vida funciona da mesma forma. Muitas pessoas acreditam que Deus está distante justamente quando tudo parece estar parado, quando os resultados não aparecem, quando as oportunidades parecem desaparecer, quando as respostas não chegam, quando as portas permanecem fechadas, quando os sonhos parecem cada vez mais distantes. Mas a história mostra algo diferente. A história mostra que as maiores transformações quase sempre são precedidas por períodos de preparação invisível. Observe a águia. Antes de alcançar alturas impressionantes, ela precisa enfrentar ventos fortes. Observe o bambu chinês. Durante anos, ele desenvolve raízes profundas, sem que ninguém veja qualquer resultado acima da terra. Observe a lagarta. Se alguém observasse apenas o casulo, poderia acreditar que nada está acontecendo. Mas dentro dele, uma transformação extraordinária está em andamento. Quando a borboleta finalmente emerge, todos enxergam a beleza. Poucos entendem o processo. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo um período que parece confuso. Talvez algumas situações estejam fugindo completamente do seu controle. Talvez você tenha feito tudo o que podia fazer e ainda assim esteja esperando respostas. Mas existe algo que Napoleon Hill observou ao estudar milhares de pessoas bem-sucedidas. Muitas delas passaram por fases extremamente difíceis imediatamente antes de suas maiores conquistas. Não porque estavam sendo punidas, mas porque estavam sendo preparadas. Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. O problema é que quase ninguém consegue enxergar essa semente enquanto está atravessando a dificuldade. É por isso que tantas pessoas desistem. Elas abandonam o processo poucos passos antes da transformação. Elas interpretam os sinais de preparação como sinais de fracasso. Elas confundem crescimento com sofrimento. Elas confundem silêncio com abandono. Elas confundem espera com rejeição. Mas quando Deus está prestes a mudar a vida de alguém, certos sinais começam a surgir. Não são coincidências, não são acidentes, são mudanças sutis que indicam que algo está sendo reorganizado nos bastidores. E quanto mais próxima está a virada, mais evidentes esses sinais costumam se tornar. Talvez você já esteja percebendo alguns deles sem sequer perceber o que significam. Talvez você esteja vivendo exatamente a fase que antecede uma transformação importante. Talvez Deus esteja preparando algo maior do que você consegue imaginar neste momento. E nos próximos minutos, vamos explorar profundamente esses sinais.
porque compreender o que está acontecendo pode ser a diferença entre desistir cedo demais ou permanecer firme até que a mudança finalmente aconteça. Mas antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu estou pronto para a minha nova fase, porque toda transformação começa quando você decide acreditar que ela é possível. E agora preste muita atenção, porque o primeiro sinal costuma ser o mais desconfortável de todos e também o mais incompreendido. O primeiro sinal: você começa a se sentir desconfortável com a vida que tinha antes. A maioria das pessoas acredita que uma mudança começa quando surge uma oportunidade, mas quase nunca é assim. A mudança geralmente começa quando nasce um desconforto estranho, difícil de explicar. Você continua vivendo no mesmo lugar, continua trabalhando, continua conversando com as mesmas pessoas, continua seguindo a mesma rotina, mas algo dentro de você já não se sente igual. Aquilo que antes parecia suficiente agora parece pequeno. Aquilo que antes parecia aceitável agora começa a incomodar. Aquilo que antes fazia sentido já não produz a mesma satisfação. É como se sua alma estivesse tentando dizer que chegou a hora de crescer. E isso pode ser assustador, porque crescimento quase sempre exige mudança. Pense na águia. Ela não nasce voando. Chega um momento em que o ninho que a protegeu durante tanto tempo deixa de ser o lugar onde ela deve permanecer. O mesmo ambiente que garantiu sua sobrevivência passa a limitar seu desenvolvimento. O que antes era abrigo torna-se obstáculo. E algo semelhante acontece conosco. Quando Deus começa a preparar alguém para uma nova fase, muitas vezes Ele permite que a pessoa fique insatisfeita com sua situação atual. Não porque ela seja ingrata, mas porque já está pronta para algo maior. O segundo sinal: pessoas começam a se afastar e relacionamentos mudam de forma inesperada. Um dos sinais mais difíceis de aceitar quando Deus está prestes a mudar sua vida não tem relação com dinheiro, não tem relação com trabalho, não tem relação com oportunidades, tem relação com pessoas, porque quase toda nova fase exige uma nova mentalidade. E quase toda nova mentalidade acaba alterando seus relacionamentos. Esse é um dos processos mais dolorosos da transformação. Porque ninguém gosta de perder conexões, ninguém gosta de ver amizades esfriando, ninguém gosta de perceber que certas pessoas já não caminham na mesma direção. Mas observe a natureza. Quando um filhote de leão cresce, ele não permanece para sempre dependendo da proteção da mãe. Chega um momento em que precisa desenvolver sua própria força, precisa descobrir seu próprio território, precisa encontrar seu próprio caminho. A permanência excessiva no mesmo ambiente acabaria impedindo seu crescimento. Na vida humana acontece algo semelhante. Quando Deus começa a conduzir alguém para uma nova etapa, muitas vezes ocorre uma reorganização silenciosa das relações. Algumas pessoas simplesmente desaparecem, sem explicação, sem discussão, sem grandes acontecimentos. Elas apenas deixam de estar presentes. Outras começam a se mostrar incompatíveis com aquilo que você está se tornando. E isso gera confusão. Você começa a se perguntar: o que aconteceu? Por que essa amizade mudou? Por que aquela pessoa se afastou? Por que parece que ninguém me entende mais? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Talvez a pergunta correta seja: o que Deus está tentando abrir espaço na minha vida? Porque existem pessoas que entram em nossa história para uma estação, não para uma vida inteira. Existe um motivo pelo qual alguns passageiros embarcam apenas em determinados trechos da viagem. Se todos permanecessem para sempre, não haveria espaço para novos encontros. Não haveria espaço para novas conexões. Não haveria espaço para novas oportunidades. Napoleon Hill,
observou algo fascinante ao estudar homens e mulheres extremamente bem-sucedidos. Muitos deles passaram por períodos de isolamento antes de suas maiores conquistas, não porque fossem rejeitados, mas porque estavam atravessando uma transformação interna que poucos conseguiam compreender. Enquanto mudavam seus pensamentos, seus hábitos e sua visão de mundo, algumas relações naturalmente deixavam de fazer sentido. Isso não significa que você seja melhor do que alguém. Também não significa que os outros sejam ruins. Significa apenas que nem todos estão caminhando na mesma direção. Imagine uma águia. Ela voa em alturas que a maioria dos pássaros não consegue alcançar. Isso não acontece porque ela odeia os outros pássaros. Acontece porque sua natureza a levou para outro nível de voo. Da mesma forma, quando sua visão começa a mudar, algumas conexões se tornam incompatíveis com o futuro que está sendo preparado para você. E existe algo ainda mais interessante. Muitas vezes, antes da chegada das pessoas certas, Deus remove as pessoas erradas, porque relacionamentos têm poder. Eles influenciam pensamentos, influenciam decisões, influenciam crenças, influenciam expectativas. Uma pessoa negativa pode enfraquecer sonhos que levaram anos para nascer. Uma pessoa sem visão pode limitar alguém que foi chamado para construir algo extraordinário. Uma pessoa presa ao medo pode contaminar alguém que está aprendendo a viver pela fé. É por isso que algumas separações, embora dolorosas, acabam se revelando bênçãos disfarçadas. Nem toda porta que se fecha representa uma perda. Nem toda despedida representa um fracasso. Nem todo afastamento representa rejeição. Às vezes representa proteção. Às vezes representa preparação. Às vezes representa alinhamento. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez existam pessoas que estão saindo da sua vida neste momento. Talvez existam amizades mudando. Talvez existam relações que já não possuem a mesma conexão de antes. E embora isso possa parecer triste agora, muitas vezes é um dos sinais mais claros de que Deus está reorganizando seu caminho. Porque aquilo que vem pela frente exigirá uma versão diferente de você. E essa nova versão precisa estar cercada pelas influências corretas. Mas existe um terceiro sinal que costuma aparecer logo depois. E ele é tão surpreendente que muitas pessoas o ignoram completamente, porque ele surge disfarçado de coincidência, quando, na verdade, pode ser um dos maiores indícios de que sua virada está se aproximando. O terceiro sinal: coincidências começam a acontecer com frequência incomum. Você pensa em algo e poucas horas depois encontra uma resposta. Você conhece uma pessoa e descobre que ela possui exatamente a informação que precisava. Você assiste a um vídeo, lê um livro, escuta uma frase e parece que aquilo foi criado especificamente para você. O terceiro sinal: coincidências começam a acontecer com frequência incomum. Existe um momento curioso que muitas pessoas relatam pouco antes de uma grande transformação. Elas começam a perceber algo que parece impossível de explicar. De repente, acontecimentos aparentemente aleatórios começam a se conectar. Informações surgem exatamente quando são necessárias. Pessoas aparecem no momento certo. Respostas chegam por caminhos inesperados. E aquilo que antes parecia um quebra-cabeça sem sentido começa lentamente a formar uma imagem compreensível. Alguns chamam isso de coincidência. Outros chamam de providência. Mas, independentemente do nome, esse fenômeno aparece repetidamente na história de pessoas que viveram grandes mudanças. Pense em quantas vezes você já ouviu relatos assim. Alguém estava prestes a desistir. Então encontrou um livro que mudou sua forma de pensar. Outro estava perdido profissionalmente.
Então conheceu uma pessoa que abriu uma porta inesperada. Outro enfrentava dificuldades financeiras. Então descobriu uma oportunidade que nunca teria encontrado se as circunstâncias anteriores não tivessem acontecido. Quando olhamos para trás, os acontecimentos parecem fazer sentido. Mas enquanto estamos vivendo o processo, tudo parece confuso. É como observar a construção de um enorme edifício. Quem vê apenas um tijolo não consegue compreender o projeto completo. Mas o arquiteto já conhece o resultado final. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em sua vida. Você está observando os tijolos. Deus está observando a construção inteira. Napoleon Hill falava frequentemente sobre a importância da mente aberta às oportunidades. Ele percebeu que muitas pessoas recebem chances extraordinárias, mas não as reconhecem porque esperam que elas apareçam de determinada forma. Elas imaginam uma porta dourada, mas a oportunidade chega vestida de desafio. Esperam uma solução imediata, mas recebem primeiro uma nova direção. Esperam uma resposta completa, mas recebem apenas o próximo passo. E é aí que muita gente falha, porque deseja enxergar toda a estrada antes de começar a caminhar. Mas a fé funciona de forma diferente. A fé revela um passo de cada vez. Observe novamente o leão. Quando ele inicia uma caçada, não consegue prever cada movimento da presa. Ele apenas sabe que precisa avançar. Ele ajusta a rota conforme as circunstâncias mudam. Ele continua atento, continua observando, continua se movendo, e aos poucos as oportunidades aparecem. Na vida acontece algo semelhante. Quando Deus está preparando uma nova fase, Ele raramente entrega todas as respostas de uma só vez. Em vez disso, começa a colocar sinais ao longo do caminho, uma conversa, uma ideia, uma oportunidade, uma conexão, uma inspiração, uma informação aparentemente simples. Sozinhas, essas coisas parecem insignificantes, mas juntas podem alterar completamente uma trajetória. É por isso que você precisa prestar atenção. Talvez aquela ideia que não sai da sua cabeça não seja um acaso. Talvez aquela vontade crescente de aprender algo novo tenha um propósito. Talvez aquela oportunidade inesperada não tenha surgido por acidente. Talvez Deus esteja usando pequenos acontecimentos para direcionar você para algo maior. Porque as grandes mudanças raramente começam de forma grandiosa. Elas normalmente começam através de detalhes. Detalhes que a maioria ignora. Detalhes que apenas aqueles que permanecem atentos conseguem perceber. E existe algo ainda mais interessante. Quanto mais próxima a virada, mais essas conexões começam a acontecer. Você encontra exatamente a informação que precisava. Recebe exatamente a orientação necessária. Conhece exatamente a pessoa certa. Não porque tudo seja mágico, mas porque você está sendo conduzido para um novo alinhamento. E quando esse alinhamento começa a acontecer, outro sinal poderoso costuma surgir. Um sinal que assusta muitas pessoas, porque ele envolve enfrentar medos antigos, envolve abandonar versões ultrapassadas de si mesmo, envolve deixar para trás crenças que durante anos limitaram seu potencial. E esse é o quarto sinal, o momento em que sua forma de enxergar a vida começa a mudar profundamente. O quarto sinal. Sua mente começa a pensar de forma diferente. Existe uma transformação que acontece antes da mudança financeira, antes da mudança profissional, antes da mudança nos relacionamentos, antes da mudança nas circunstâncias. É a mudança mental. E quase ninguém percebe sua importância. A maioria das pessoas acredita que primeiro mudam os resultados e depois muda a mentalidade. Mas a realidade costuma ser exatamente o contrário. Primeiro muda a forma de pensar. Depois mudam os resultados. Napoleon Hill dedicou grande parte da sua vida estudando esse princípio. Ele entrevistou empresários, inventores, líderes e pessoas que construíram fortunas extraordinárias.
e percebeu algo em comum entre todos eles. Antes de conquistarem algo diferente, aprenderam a pensar diferente. O quarto sinal: sua mente começa a pensar de forma diferente. Existe uma razão pela qual tantas pessoas permanecem anos no mesmo lugar, mesmo desejando profundamente uma mudança. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, muitas vezes nem sequer é falta de oportunidade. O que as mantém presas é uma forma de pensar que já não combina com o futuro que desejam construir. Por isso, quando Deus está prestes a mudar a vida de alguém, uma das primeiras áreas que ele começa a trabalhar é a mente. Porque uma pessoa pode receber uma oportunidade extraordinária e ainda assim destruí-la se continuar pensando da mesma maneira. Pode receber prosperidade e voltar à escassez. Pode receber uma nova chance e repetir os mesmos erros. Pode receber uma porta aberta e não ter coragem de atravessá-la. É por isso que a transformação interior quase sempre vem antes da transformação exterior. Observe novamente a natureza. O leão não domina seu território apenas por possuir músculos poderosos. Sua verdadeira vantagem está na confiança que desenvolveu ao longo do tempo. Quando ele avança, avança com convicção. Quando age, age sem hesitação excessiva. Quando enfrenta desafios, não passa a vida inteira questionando sua própria capacidade. Muitas pessoas vivem exatamente o oposto. Possuem talentos, possuem inteligência, possuem potencial, mas foram condicionadas durante anos a acreditar que não são capazes. Escutaram críticas repetidas vezes, foram desencorajadas, foram ridicularizadas, fracassaram algumas vezes e lentamente passaram a construir uma prisão invisível dentro da própria mente. Uma prisão feita de medo, uma prisão feita de dúvidas, uma prisão feita de insegurança. E o problema é que grades invisíveis são as mais difíceis de perceber. Napoleon Hill chamava a atenção para um princípio poderoso. Ele dizia que aquilo que domina a mente tende a se manifestar na realidade. Se uma pessoa alimenta constantemente pensamentos de fracasso, ela passa a agir de acordo com esses pensamentos. Se alimenta pensamentos de incapacidade, começa a enxergar obstáculos em toda parte. Se alimenta medo continuamente, acaba perdendo oportunidades que poderiam transformar sua vida. Por outro lado, quando a mente começa a mudar, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar possibilidades onde antes enxergava limitações. Começa a perceber oportunidades onde antes enxergava problemas. Começa a desenvolver coragem onde antes existia apenas medo. E essa mudança raramente acontece da noite para o dia. Ela acontece pouco a pouco. Uma crença limitante cai, depois outra, até que você começa a perceber que já não pensa da mesma forma que pensava meses atrás. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez existam coisas que antes o assustavam e hoje já não possuem o mesmo poder. Talvez existam opiniões que antes controlavam sua vida e hoje já não conseguem influenciá-lo da mesma maneira. Talvez existam sonhos que você havia abandonado e que agora estão voltando à sua mente com força renovada. Isso não é insignificante, isso é um sinal. Porque Deus não prepara apenas circunstâncias, Ele prepara pessoas. Ele fortalece caráter, fortalece disciplina, fortalece resiliência, fortalece visão. E principalmente fortalece a capacidade de sustentar aquilo que está prestes a chegar. Imagine alguém que nunca administrou grandes responsabilidades. Se receber tudo de uma vez, pode perder tudo rapidamente. Mas quando existe preparação, existe sustentação. Quando existe crescimento interno, existe capacidade de manter o crescimento externo. É por isso que muitos dos maiores atrasos da vida são, na verdade, períodos de fortalecimento.
São temporadas em que Deus está construindo dentro de você a pessoa que será capaz de administrar aquilo que pediu. E aqui existe algo fascinante. Quanto mais próxima está a sua nova fase, mais clareza você começa a desenvolver. Você passa a enxergar certos erros com facilidade. Passa a identificar hábitos que precisam ser abandonados. Passa a compreender quais ambientes drenam sua energia. Passa a perceber quais pensamentos precisam ser eliminados. É como se uma névoa começasse lentamente a desaparecer. E quando essa névoa desaparece, surge algo extremamente poderoso: a visão. Você começa a enxergar quem está se tornando. Começa a visualizar possibilidades maiores. Começa a acreditar novamente. E isso nos leva ao quinto sinal. Talvez o mais emocionante de todos, porque é o momento em que as peças começam a se encaixar. É o momento em que aquilo que parecia confuso durante anos começa finalmente a fazer sentido. O quinto sinal: as peças começam a se encaixar. Existe um momento na vida em que você olha para trás e percebe algo surpreendente. Aquilo que parecia um atraso estava preparando um caminho. Aquilo que parecia uma perda estava criando espaço para algo melhor. Aquilo que parecia um fracasso estava ensinando uma lição indispensável. Aquilo que parecia um desvio estava conduzindo exatamente para onde você precisava chegar. É nesse momento que as peças começam a se encaixar. Durante muito tempo você observou acontecimentos isolados. Agora começa a enxergar a conexão entre eles. A porta que se fechou, a amizade que terminou, o emprego que acabou, o plano que não funcionou, o sonho que precisou ser adiado. Tudo começa a formar uma imagem maior e você percebe algo extraordinário. Nada foi desperdiçado, cada experiência deixou uma marca. Cada desafio fortaleceu algo dentro de você. Cada dificuldade ensinou uma habilidade. Cada decepção desenvolveu maturidade. Cada obstáculo construiu resistência. Observe novamente o bambu chinês. Durante anos, nada parece acontecer acima da superfície. Quem observa de fora acredita que o crescimento não existe. Mas, sob a terra, uma estrutura gigantesca está sendo construída. Raízes profundas, fortes, preparadas para sustentar aquilo que virá depois. Então chega o momento, e em poucas semanas o crescimento torna-se visível para todos. O que parecia inexistente aparece de forma impressionante. Mas a verdade é que aquele crescimento não aconteceu em semanas. Aconteceu durante anos. As semanas apenas revelaram o trabalho invisível. Talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto. Talvez você esteja mais próximo da virada do que imagina. Porque existe algo que as pessoas raramente entendem. A transformação não começa quando os resultados aparecem. A transformação começa muito antes. Ela começa nos bastidores, começa no silêncio, começa na preparação. Começa quando ninguém está vendo. O mundo celebra a colheita, mas Deus trabalha primeiro na semente. O mundo admira o sucesso, mas Deus desenvolve primeiro o caráter. O mundo observa a conquista, mas Deus fortalece primeiro a pessoa que irá sustentá-la. E é por isso que tantas vezes o processo parece lento. Porque o objetivo não é apenas entregar uma bênção, é preparar alguém para mantê-la. Napoleon Hill observou que os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história possuíam uma característica em comum. Eles continuaram avançando quando a maioria teria desistido. Eles permaneceram firmes quando os resultados ainda não eram visíveis. Eles continuaram acreditando quando as circunstâncias pareciam contradizer seus sonhos. E exatamente por isso, alcançaram aquilo que outros jamais alcançaram. Talvez hoje você esteja vivendo um período de espera. Talvez esteja enfrentando dúvidas. Talvez esteja se perguntando quando as coisas finalmente irão mudar. Mas observe os sinais.
o desconforto que o empurra para crescer, as pessoas que estão sendo reposicionadas, as coincidências que parecem surgir no momento certo, a transformação da sua mentalidade e agora a sensação crescente de que as peças estão começando a se encaixar. Esses sinais não garantem que tudo acontecerá amanhã, mas indicam que existe um movimento acontecendo. Indicam que existe uma preparação em andamento. Indicam que você pode estar entrando em uma das fases mais importantes da sua jornada. Porque quando Deus está prestes a mudar uma vida, Ele raramente envia anúncios. Ele envia sinais, e aqueles que aprendem a reconhecê-los conseguem atravessar os períodos difíceis com muito mais confiança. Então, se você chegou até aqui, lembre-se desta verdade. O leão não duvida de sua força durante a espera. A águia não abandona o voo por causa da tempestade. O bambu não deixa de crescer porque ninguém consegue vê-lo. E você não deve desistir apenas porque ainda não consegue enxergar o resultado final. Continue avançando, continue aprendendo, continue acreditando, continue se preparando, porque a sua próxima fase pode estar muito mais próxima do que você imagina. E talvez os sinais já tenham começado a aparecer.